Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Ontem eu terminei a mensagem compartilhando com vocês Efésios capítulo 4, versículo 26, o apóstolo Paulo falando: Irai-vos e não pequeis. Será que é possível a pessoa irar e não pecar? Existe a ira santa, né? Vamos colocar dessa maneira, né? Eu não vou entrar tanto no assunto aqui para responder, vou só fazer uma conclusão. Eu estava estudando esse versículo e deu uma mensagem muito grande. Eu vou deixar algumas anotações no final da descrição do vídeo, que possivelmente não vai caber nesse vídeo aqui, mas eu sempre deixo o meu WhatsApp aí no final da descrição. Você pega e me manda uma mensagem que eu te mando a resposta por escrito, tá bom? Que eu estudei aqui. E quando nós chegar lá em Efésios capítulo 4, a gente volta nesse assunto aqui, tá bom? Mas eu gostei muito, né, que a minha filha do coração, a Yara, ela colocou um exemplo sobre isso, né? Sobre um missionário que fez missão durante 11 anos e sofreu algumas calúnias ali. E aí ele refletindo e escrevendo algumas coisas, ele escreve um hino. Eu gostei bastante, fixei no topo dos comentários, tá bom? E também tem um outro comentário aqui que é a respeito dessa pergunta, né? Aqui é a Josineide Oliveira, ela escreveu assim: Eu acho que quando estamos irados, estamos pecando, porque o Senhor disse que a ira não vem dele. Até amanhã, irmão Vanderlei. Gratidão, Josineide, pela sua resposta. Eu tô com você nessa aqui, né? A ira não é do Senhor. Se a pessoa está irado, né, já está pecando. Não existe ira santa, né? Vamos colocar dessa maneira. A expressão nas Escrituras, quando diz que o Senhor está irado contra o pecado, é um sinal de indignação, tá bom? Mas só falando sobre esse versículo aqui, Joseph Smith, ele traduz esse versículo, né? Se você for ler lá em... Aqui parece que Paulo está fazendo uma alusão, na verdade, a Salmos capítulo 4, versículo 4, tá bom? É a mesma coisa que que Paulo está repetindo aqui. Então, quando ele diz aqui, podeis irar-vos e não pecar, é uma pergunta, né? Joseph Smith retraduzindo esse versículo aqui, ele retraduz como uma pergunta. E no grego, no original que está no nosso português aqui, logo depois que diz aqui, irai-vos e não pequeis, né? Tem um ponto e uma vírgula. Isso, no grego, né, não tem sinal de interrogação. Quando tem um ponto e uma vírgula, é uma pergunta. Então, a pergunta que Paulo está fazendo é o seguinte: vocês podem irar e não pecar? Então, a resposta é: se você está irado, você já está pecando. Não existe ira santa, né? Algumas pessoas tentam colocar aqui a questão de Jesus Cristo ter expulsado os mercadores do templo ali, né? Mas Cristo não estava irado, né? A escritura lá em Salmos 69, versículo 9, diz que o zelo da sua casa me consumiu. Tá bom? Ele quis defender o que era certo ali. Veja que ele tinha total controle sobre as suas emoções, a ponto de quando chega ali nas pombinhas, ele disse: tirai-as daqui. Tá bom? Então não existe, para mim, né, de acordo com o que eu estudei, não existe uma ira santa, tá bom? Eu gostei aqui da resposta da irmã também. Vamos lá para, continuando aqui a mensagem, eu vou compartilhar com vocês uma parte em resumo do capítulo 14 aqui de Atos, e a outra parte eu vou lendo os versículos e explicando, tá bom? Vamos ver até onde a gente consegue chegar aqui. Do versículo 1 ao 7, a gente vê aqui que Saulo, né, Paulo e Barnabé, eles chegam numa cidade e aí eles começam a compartilhar o evangelho ali e muitos se convertem ali e fazem parte da igreja, tanto judeus como gregos, né? E lá ele fazia muitos sinais e maravilhas. Só que houve uma divisão entre o povo, tá bom? Entre a cidade. Uns estavam a favor dos judeus que viviam ali naquela cidade, que não estavam fazendo sinal nenhum, milagre nenhum, né? E outros estavam a favor dos apóstolos, né? E os apóstolos acabou sendo expulsos, né? Vieram ali algumas ameaças de morte sobre eles, então eles fugiram para outra cidade ali para pregar o evangelho, né? Isso aqui mostra também o exemplo que se nossa vida está em risco, nós devemos fugir, né? Vai ter um momento que o apóstolo Paulo, ele vai ser um mártir, né? Ele vai morrer pelo evangelho, né? Mas aqui, né, já está demonstrando que se houver um perigo e você sabe, você deve fugir, né?
Não é questão de negar a Cristo, é preservar a própria vida, né? Então eles fugiram aqui para outra cidade e foram compartilhando o evangelho. E aí nós vamos continuar compartilhando aqui, ele vai para outra cidade aqui, chamada Listra, tá bom? E nós vamos ler a partir do versículo 8 aqui, são grandes ensinamentos. Diz assim: E estava assentado em Listra um certo homem aleijado de pés, cujo coxo desde o ventre de sua mãe, a qual nunca tinha andado. Então tinha um homem lá, coxo de nascença em Listra, né, nunca tinha andado, né? O termo aqui significa que era algo incurável, nunca ele andou na vida dele. E aí o que acontece? Paulo ele está pregando o evangelho lá com Barnabé, e o versículo 9 diz: E este ouvia falar Paulo, né? Aqui quando diz que esse homem coxo, né, esse aleijado, ele estava ouvindo Paulo, significa que no verbo, no grego, que ele estava prestando muita atenção. E Paulo viu isso, né? E aí, o que acontece? E fixando neles o olho, né, vendo que tinha fé para ser curado. Paulo viu, fixando os olhos nesse homem, que ele tinha fé para ser curado. Diferente, um pouco daquele homem coxo também, que nunca tinha andado, né, lá na Porta Formosa, em frente ao templo, que Pedro, né, vai levantar ele pela mão, mandar ele levantar ali e andar, né, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda, dá a mão pro homem, o homem levanta. Diferente, esse homem aqui já estava prestando atenção em Paulo, fixando, já estava fixo o olhar em Paulo, prestando muita atenção ali nas palavras que estava sendo ensinada por Paulo ali, tá bom? Então ele estava dessa maneira prestando atenção, e ele também, Paulo observa que ele tinha fé para ser curado, né? Talvez foi manifestado a Paulo por meio do Espírito Santo, né? Que ele tinha fé para ser curado. Então ele pega e diz no versículo 10, disse em voz alta, levanta-te direito, né? No grego aqui significa coloca-se em pé, ereto, né? Sobre teus pés. E ele saltou e andou imediatamente. Observe que ele tinha fé para ser curado. Ele não precisou, como o outro coxo, Paulo, erguer a mão, segurar ele pela mão, levantar. Não, ele se pôs em pé sozinho, né? Claro, ele tinha fé para ser curado. O poder de Deus veio sobre ele e curou ele, né? Então, é algo que aconteceu aqui imediatamente, ele curou. E aí, qual que é a reação, né? Porque tinha muita gente ouvindo Paulo nessa ocasião aqui, Paulo e Barnabé. Qual foi a reação da multidão aqui? Versículo 11. E as multidão, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhante aos homens, e desceram até nós. Aqui, de acordo com a cultura na época que eles estavam aqui, eles falaram, os deuses se fezes como homens estão entre nós, né? Algumas pessoas já tinham essa crença de que os deuses vinham à Terra numa maneira de teofania, em algum corpo, né, e ficava entre os homens. E nesse momento que Paulo ele faz essa cura a esse homem, eles atribuem eles como se fossem deuses que estavam entre eles aqui, né? Claro que Paulo ele curou aquele homem por meio do poder de Deus, né? Mas eles estavam atribuindo essa cura a outros deuses, né? Vamos ler aqui, interessante, né? Que quantos milagres Deus faz na vida das pessoas e elas atribuem a outros deuses, né? Às vezes você lê num jornal, às vezes eu estou andando na rua e eu vejo uma placa, né? Uma faixa, né? Esticada numa árvore ou numa casa, né? Agradeço ao santo não sei o que pela bênção alcançada. É Deus que dá essas bênçãos para nós, tá bom? É Deus. Mas às vezes a pessoa recebe essa bênção, aí coloca o crédito numa crendice, num tipo de, sei lá, de qualquer coisa, né? Algum santo, alguma coisa ali, ou porque se benzeu, ou porque fez algum trabalho, alguma coisa ali, eles dão crédito a outras coisas. Mas as bênçãos vêm realmente de Deus, tá bom? E não de outras coisas aqui. E aí, então, a gente vê aqui que eles estavam atribuindo a outros deuses. Por exemplo, aqui, versículo 12 em diante. E chamaram Júpiter, e o chamavam Júpiter, e a Barnabé Mercúrio, e Paulo, porque era o que falava. Então eles chamaram Júpiter e Mercúrio, né, que eram dois deuses gregos ali,
eles estavam chamando Barnabé e Paulo de Mercúrio e Júpiter. Então veja que o sinal em si, milagre em si, não converte as pessoas, porque elas podem achar que foi outra pessoa que fez esse milagre, né? Então aqui é interessante também que eles começaram a gritar essas coisas na língua licaônica, ou seja, Paulo e Barnabé estavam ensinando ali numa língua grega, que era a língua dominada ali pelos romanos, né? Enfim, então, quando eles estavam gritando na língua licaônica, o próprio Barnabé e Paulo não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então, vai demorar um pouquinho para eles entenderem o que está acontecendo aqui, né? Desse povo gritando aqui, Mercúrio, gritando aqui esses deuses aqui, né? Mercúrio e Júpiter aqui. Bom, ele continua. E o sacerdote de Júpiter, que estava em frente à cidade, trazendo para a entrada da porta touros e guirlandas, queria com que a multidão sacrificar-lhes. Olha só, né? Eles pegaram ali o sacerdote, que tinha um templo lá também, né? Onde eles estavam. E aí, nesse templo, era o templo de Júpiter e de Mercúrio. E aí, eles pegaram um touro, eles iam fazer sacrifícios a Paulo e Barnabé, né? E aí, quando Paulo e Barnabé vê essa coisa, porque eles estavam carregando guirlanda, que era já um tipo de crença que eles tinham de adoração, tudo, né? Então, aí Paulo e Barnabé percebeu, né? Aí eles tentam reverter essa situação aqui, mas a conclusão que eles tiveram é que o milagre tinha sido feito por outros deuses, né? Deuses que desceu na forma de homens que eles achavam agora que era Paulo e Barnabé. Continuando aqui o versículo 14, né? Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Aqui, quando fala que saltaram, né, eles se colocaram entre o templo, né, eles tiveram que correr, se colocar entre o templo e a multidão que estava indo com touro, com guirlanda ali, para sacrificar Paulo e Barnabé. Eles tiveram que correr até ali para pedir para eles não fazer isso, né, para não fazer. Né? E aí, então, a gente vê aqui no versículo 15 em diante um discurso que Paulo fala aqui, as palavras de Paulo para esses homens aqui, né, que estão indo lá fazer esse sacrifício. Ele diz assim, e dizendo, senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vós pregamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há. Então observa aqui, né, que ele chega entre esses homens e fala, senhores, não fazem isso, não façam sacrifício, né? A gente é homem como vocês, sujeito às mesmas paixões, os mesmos desejos da carne, tudo isso. Só que aqui ele coloca, né, esse adendo aqui, dizendo que eles estão controlados nesses sentimentos por causa de Deus, né? Por causa do Deus vivo. Deus, buscando força em Deus, a gente consegue ter o desejo, o domínio sobre a carne, sobre esses desejos. Então ele está falando aqui. Interessante também a pregação aqui, se você prestar atenção, a pregação de Paulo aqui a eles, ele não está citando escrituras, porque ele está numa terra gentílica, na qual eles não crêem nas escrituras. Então ele tem que usar aqui, falando o Deus do céu, do mar, o Deus de todas as coisas aqui, né? Ele diz ainda que apesar disso, nunca vos deixou de si mesmo sem testemunho, beneficiando lá do céu, dando-vos chuvas, tempo, frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Então observa, né, que ele vai falando aqui, apesar deles não terem as escrituras, Deus deu testemunho para eles, através da chuva, através das plantas, né, do fruto frutificar e dar mantimento para eles. Deus não deixou de cuidar do seu povo. Então tudo isso era um testemunho para eles que existia um Deus. Eu gosto dessa forma aqui que Paulo vai compartilhando aqui com ele. Tá bom? Então ele fala de uma maneira bem cortês com eles aqui, varões, né? Que no grego aqui significa homens, não façais isso, né? Nós somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões. Só que Paulo e Barnabé, eles estavam controlados nessas paixões porque eles buscavam ao Senhor.
Esse é o diferencial aqui. Continuando, versículo 18. E dizendo isso, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Olha, mesmo eles terem falado tudo isso, ainda foi com dificuldade para que eles não sacrificassem o boi ali a eles, né? Veja quando a pessoa tem uma crença forte, mesmo eles falando que não estava errado, que não era isso, né? Que nós temos o único Deus. Ainda assim eles queriam, foi com dificuldade que Paulo ali e Barnabé impediu, né, esse sacrifício aqui. E agora aqui o versículo 19, lembra que ele saiu da cidade anterior fugido, né, porque estavam tentando matar ele. E aqueles voltaram, né, eles foram até onde Paulo estava aqui para matar ele, né, e veja que eles incendiam a multidão aqui, ó. Versículo 19. E sobrevieram, porém, alguns dos judeus de Antioquia, né, eles percorreram ali até Itônico, a 160 quilômetros. É muita raiva, né? Você percorrer 160 quilômetros para ir matar uma pessoa ali. E persuadiram a multidão para apredejarem Paulo. E apredejaram e trouxeram ele para fora da cidade e pensaram que ele estava morto. Aqui, né? Na verdade, eles apredejam Paulo, não são pedras pequenas, são pedras enormes que eles pegam e tacam ali, não é no propósito de ferir a pessoa, mas realmente de matar. Eles fizeram isso dentro da cidade, apredejaram ele, e após, né, eles viram que ele estava morto ali, eles arrastam ele para fora da cidade. O texto diz, né, que eles pensaram que estava morto porque Paulo vai se levantar novamente. Tá bom? Mas eu quero compartilhar um detalhe aqui com vocês. Versículo 20. Ó. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte saiu com Barnabé para Derbes. Ele foi para outra cidade pregar. Paulo se colocou sobre os seus pés. Aqui, Lucas, ele não dá ênfase ao milagre, mas foi um milagre que aconteceu aqui. Tá bom? Paulo estava... de uma maneira que eles certificaram de que ele estava morto. Então pode ser que ele se levantou da morte realmente aqui, tá bom? O fato é que mesmo que ele não tivesse morrido ou desmaiado, né? Porque pode ser aí uma pedrada na cabeça, ele perdeu o sentido, mas ele estava cheio, todo ensanguentado, várias pedradas o atingiram. Né? E aqui quando diz que ele se colocou sobre os seus pés e entrou na cidade, não diz que arrastaram ele, que levaram ele com dificuldade, cuidaram das feridas, não tem nada disso. Ele entra andando na cidade, foi um milagre que aconteceu aqui. No outro dia, como diz aqui, ele vai andar mais 100 quilômetros para até a próxima cidade de Derbe ali, para pregar o evangelho. Então aqui é um milagre que aconteceu, tá bom? Que é o versículo 20. Continuando aqui, versículo 21. E tendo anunciado o evangelho àquela cidade, feito muitos discípulos voltaram para Listra, Icônico e Antioquia. Eu vou finalizar por aqui a mensagem, né? Eu ia até o 28 aqui, mas vou fazer um resumo. Bom, aqui, Paulo, ele tinha terminado a missão dele, tá bom? Ele e Barnabé tinham sido designados, né, por imposição de mãos, para vir pregar o evangelho nessas regiões aqui, nessas cidades. E ele vem pregando a todas essas cidades aqui. Foi apredejado, expulso, tentaram matar eles em alguma cidade. O povo perseguiu, foi na outra cidade, mataram ele apredejado ali. Ele se levanta, né? Nós temos tudo isso aqui registrado. E aqui o que acontece, né? Na hora de voltar, se você fosse olhar no mapa aqui, eles saíram lá de Antioquia, né? Eles vieram pelo mar, passaram em vários lugares, e aqui no final da onde ele estava em Listra, ficava perto de Tarsus, onde é a cidade natal de Paulo, né? Se ele pegasse esse caminho para Tarso e voltasse para Antioquia, era muito mais rápido, era muito mais simples. Ele poderia dizer: eu fiz um excelente trabalho aqui, converti muita gente, agora chegou a hora de finalizar a missão, né? Provavelmente eles passaram um ano evangelizando, um ano compartilhando o evangelho ali. Bom, não é certo aqui quanto tempo eles ficaram, mas é aproximadamente aí um ano. E ele poderia simplesmente dar a missão por concluída e ir embora. Mas ele decide voltar pelas cidades todas que ele havia evangelizado, né? Com qual propósito ele fez isso, né? Ele próprio explica aqui, né? Versículo 22. Fortalecendo os ânimos dos discípulos, exortando-os
a permanecer na fé. Ele voltou por cada cidade que ele tinha pregado o evangelho, voltando para casa, para fortalecer os irmãos, para ajudar eles a fortalecer o ânimo, força no evangelho, força na fé. Eu gostei muito disso. É muito importante trazer pessoas para o evangelho, elas se batizar e ser membro da igreja. Mas se essas pessoas elas entram por um lado e saem por o outro, não adianta. Né? Elas têm que entrar e permanecer, continuar no caminho do convênio, entrar no templo, fazer convênio. Então Paulo e Barnabé, eles voltam por essa cidade, mesmo correndo o risco de vida ali, né, que eles estavam ameaçados. Ele volta fortalecendo a fé de cada um desses aqui. Eu acho formidável isso aqui, né? Dizendo que é preciso para que muitas... ele disse que é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. E havendo-lhe por voto comum sentimento, designado anciãos em cada igreja. Então, cada lugar que ele passou, ele designou um ancião para a igreja. A palavra ancião aqui, que está na Bíblia aqui, é a mesma que nós temos aqui como elder, tá bom? O nome elder, que é o ofício dentro do sacerdócio de Melquisedeque que nós temos na igreja, o nome elder significa ancião. Só que um elder, hoje em dia, com 18 anos, uma pessoa pode ser designada um elder, né? Sendo batizado, tudo, ela se prepara a receber o sacerdócio Arão e depois ele se torna um elder no ofício do sacerdócio de Melquisedeque. E elder significa ancião. Como são pessoas novas que recebem esse sacerdócio, para nós significa, o ancião significa uma pessoa sábia, tá bom? É isso que significa aqui. Então veja que ele vem confirmando líderes na igreja antes de voltar. Ele passou evangelizando tudo, depois ele vem ajudando as igrejas, consagrando eles como os líderes aqui. A tradução do texto aqui, né, diz que a igreja votou nessas pessoas. O voto aqui é voto de apoio, de levantar a mão direita. Não foi a igreja que escolheu essas pessoas, mas elas apoiaram, né? A tradução aqui permite as duas coisas, como se a igreja tivesse escolhido esses líderes, né, que ele vai falar aqui, são presbíteros, mestres, né, para a igreja ali. Permite dizer que foi a igreja que escolheu, mas permite também na tradução dizer que os apóstolos escolheram, tá bom? Essas pessoas. E eu acredito que os apóstolos escolheram, aqui diz, inclusive, que fizeram jejum para buscar quais seriam os líderes. Olha que lindo, né? Jejuando para saber quais seriam os líderes, porque eles iriam voltar, né, para Antioquia ali, ia ficar sobre a cargo dessa liderança aqui. Então eles jejuaram, escolheram líderes, e aí então a igreja deu o voto de apoio, tal como é feito hoje, né? O voto de apoio para aqueles que são chamados. Bom, eu deixo a mensagem por aqui. Eu amei essa mensagem aqui. Tem muita coisa aqui nessa mensagem. Eu vou deixar a descrição do vídeo aqui na descrição no YouTube. Mas não vai caber, vocês pedem pelo WhatsApp também, que eu tenho ela por completo. Tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.